O ministro Alexandre de Moraes prorrogou pela 5ª vez o inquérito que apura a suposta atuação de milícia digital. A reportagem é de Nani Cox. Pela 5ª vez, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou o inquérito que investiga uma suposta milícia digital que atua contra a democracia. A apuração foi instaurada em julho de 2021, depois que Moraes arquivou as investigações dos alegados atos antidemocráticos. A Polícia Federal apura a existência de uma organização que teria como finalidade atentar contra o Estado Democrático de Direito. O grupo, segundo as suspeitas, estaria articulado em diversos núcleos: político, de produção, publicação e financiamento. Ainda há uma suspeita de que o grupo seria abastecido com verba pública. Alexandre de Moraes estendeu as investigações por mais 90 dias. O magistrado afirmou que há diligências em andamento e considera que há necessidade de continuar com as apurações. Em relatório preliminar, a Polícia Federal apontou a existência de um suposto gabinete do ódio que serviria como estrutura ao grupo. Em fevereiro, a delegada Denise Ribeiro afirmou que a milícia digital usa essa estrutura, que seria formada por aliados de Bolsonaro, com atuação dentro do Palácio do Planalto. O alvo, segundo a delegada, seriam adversários políticos, ministros do STF, a imprensa, dissidentes e integrantes do governo. Bom, a gente volta agora então com o Daúde. Tá me ouvindo agora, Daúde? Tô, sim. Daúde, aí a gente viu aí nesse chamado inquérito das milícias digitais, a Polícia Federal que apura a existência de uma organização criminosa que teria aí a finalidade de atentar contra o Estado Democrático de Direito, e há suspeita de que esse grupo seja abastecido com verba pública, né? Então é um assunto que ainda vai dar bastante pano para manga, né? Exatamente, é uma investigação que é questionada por muitos advogados, os juristas desse país, porque ela teve início dentro do Supremo. O Supremo hoje, a prerrogativa que ele tem de investigar seriam atos que estariam afetos aos seus funcionários, às decisões ou fatos que ocorram dentro da estrutura do Supremo. Mas só que esse dispositivo constitucional que permitiu, né, teoricamente, o Supremo fazer essa investigação tem base nisso, mas não há uma ligação jurídica, porque essa investigação ela teria que ter início no Ministério Público, na Polícia Federal e não no Supremo. Isso causa um certo constrangimento jurídico para essa investigação e incomoda muito o governo, né? Agora, se é legal ou não é legal, se existe essas pessoas que têm esses recursos ou não, tem que corrigir esse processo. Esse processo tem que ser... A Polícia Federal hoje já participa, mas o Supremo teria que decidir de acordo com as investigações da Procuradoria, do Ministério Público e da Polícia Federal. Ele comanda esse inquérito, que é dúvida para muitos, né? Infelizmente, nós percebemos essa forma como um esgarçamento da relação entre o Judiciário e o Executivo. Cláudia. Bom, seguindo com outras notícias, a ministra Carmen Lúcia, do STF, aponta retrocesso em novos dados do governo federal sobre segurança. Yasmin Costa tem mais detalhes. A ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, defendeu que houve um retrocesso social na mudança feita pelo governo Jair Bolsonaro na nova versão do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Os ministros analisam uma ação apresentada pelo PSB que questionou a nova versão do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que tem vigência prevista até 2023. Segundo o partido, o documento omite-se em relação ao monitoramento
monitoramento dos quantitativos e taxas de feminicídio e mortes causadas por agentes de segurança pública. Para a sigla, o governo age deliberadamente para inviabilizar ocorrências relacionadas à violência de gênero e à letalidade policial, o que prejudica o enfrentamento dessas graves questões de segurança pública. Carmen Lúcia considerou que o plano do governo Bolsonaro não prevê meta para a redução de feminicídios, mas sim de mortes violentas de mulheres, circunstância que pode incluir outros tipos de crime que não necessariamente o feminicídio, quando a mulher é assassinada em decorrência do fato dela ser mulher ou em razão de violência doméstica. De acordo com a ministra, a mudança na metodologia pode dificultar a elaboração de políticas eficientes contra o feminicídio. Carmen Lúcia considerou ainda que o plano contraria a Constituição, ao agregar o feminicídio e as mortes decorrentes de intervenção de segurança pública ao grupo de mortes violentas, o que inviabiliza a apuração e a adoção de providências contra dois dos mais graves problemas que são enfrentados pela sociedade brasileira. O julgamento do caso acontece em plenário virtual até o dia 17 de outubro, mas pode ser suspenso se houver um pedido de vista ou pedido de destaque. Bom, a gente volta a falar com o Daúde, então. Daúde, a gente viu aí que a Carmen Lúcia considerou que o governo não prevê meta para redução de feminicídio, mas sim de agressão de mulheres. Isso pode incluir outros tipos de crime, além do feminicídio. É uma preocupação que deve acontecer realmente nesse momento? É algo que preocupa, Daúde? Sim, eu acho que a questão da segurança é muito importante e esse assunto deveria ser, sim, melhor discutido entre aqueles que não acham e não veem que esse projeto está de acordo e se discutir. Eu acho que o governo deve estar aberto para discutir. Você, não, mas não vai cumprir metas. Quais seriam as metas, né? Hoje é muito difícil você ter, no momento em que você tem certos setores da nossa sociedade se deteriorando, né, e isso não é em função do governo, é em função da conjuntura. O ser humano no mundo todo está perdendo muito a capacidade de olhar no seu semelhante e ver com amor, com carinho. Hoje se tira a vida de uma pessoa por qualquer motivo, qualquer coisa banal. Então, Daúde, nesse só caso... um instantinho, desculpa te interromper, só para avisar a nossa audiência que quem estava acompanhando o horário político até agora, a partir de agora, passa a nos acompanhar também em toda a rede Jovem Pan News, aqui no programa Headline News. Pode concluir, desculpa, Daúde. Não, eu que peço desculpa. Então, nesse sentido, né, você tem que discutir mesmo, ver quais são os objetivos. Eu acho que todos, né, nesse momento, têm que preservar exatamente a mulher que sofre muita agressão pela submissão, muitas delas hoje, econômica, do seu companheiro, do seu marido. É um assunto bem complexo, mas que deve evoluir, sim, por um consenso entre o executivo e o judiciário. E a explosão de uma ponte